Epístola de Judas. Vamos ler, irmãos? Todos encontraram, amém? Diz-nos assim, irmãos: Judas, servo de Jesus Cristo, obrigado, e de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu vos escrever com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais, se corrompe. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais vos diziam que, no último tempo, haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, operando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder,
antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Bendito seja o nosso Deus. Irmãos, então nós basicamente já falamos, né, do que estava acontecendo na epístola, no contexto do qual foi enviado esta epístola, enviado por Judas, possivelmente irmão do Senhor, não é? Porque coloca aqui irmão de Tiago, e Tiago, não é? Era o irmão do Senhor. Então, ele não quis se valer deste título para não se envaidecer, mas sim colocando irmão de Tiago, que foi quem presidia a igreja em Jerusalém. Foi assim que presidiu o concílio em Atos capítulo 15. Então, era uma figura conhecida da igreja, era uma autoridade eclesiástica, né, neste período. Então, quando Judas escreve, ele faz menção, irmão, né, de Tiago, para dar ênfase, né? Isto é contido no contexto hebraico, para que dar ênfase, dar valia, não é? Quando você lê os livros do Antigo Testamento, por exemplo, e você vê lá, olha, fulano de tal, filho de ciclano, neto de Bertrano, tal. Isto é para mostrar a importância da família. Você pega o livro de Amós, por exemplo. Amós era um homem simples, um boia fria, um freelance, vamos dizer assim. Uma hora ele plantava sicômoros, outra hora ele cuidava do gado. O que aparecia, Amós fazia. Então você vê a narrativa, né, do seu livro, ele vai se apresentar, Amós, eu não sou profeta, nem filho de profeta, ou seja, eu não tenho uma família importante, Deus simplesmente me chamou para profetizar. Então, aqui Judas está fazendo ênfase disso para que dá mais valia e crédito, né, à sua autoridade agora espiritual para aqueles que irão receber esta epístola. É claro, nós já vimos o contexto, né? Pelo menos duas heresias, estava contido nesse contexto, né? Uma que foi combatida por Lutero, depois lá em 1500, na Idade Média, né? Ou seja, encerrando o período da Idade Média. Então, Lutero vem combater uma doutrina que surgiu neste período, né, difundida por João Agrícola, como nós já dissemos aqui. E também o gnosticismo, que era a corrente mais forte, que estava lá, tirando os crentes do seu centro, tirando o valor e a autoridade espiritual do Cristo, e pervertendo, não é, o coração dos simples, como Paulo cita em Romanos. Então, todo este contexto, irmão, cheio de heresias, que estavam aparecendo lá. E agora, a partir do versículo 5, Judas, ele começa a fazer ênfase sobre estes pecados que o gnosticismo vem trazendo e que este pensamento, né, do antinomianismo vem trazendo, que era abolir o padrão da lei moral, e o gnosticismo, que era pecar, né, à vontade, para que o corpo não tinha nada a ver com o espírito. Então, este corpo, de fato, deveria ser levado mesmo a toda sorte de pecado, para que a alma, então, pudesse ser liberta. Então, todas estas heresias estavam lá. Então, Judas, temendo todas estas coisas, como nós já dissemos na quarta passada, por medo, por zelo, ele envia esta epístola para manter a igreja na tua base, na tua base doutrinária, na tua ortodoxia. Então, ele diz, né, como nós já comentamos, que ele gostaria de estar falando da salvação, se alegrando pela salvação, mas era necessário exortar os crentes a estarem atentos, a estarem observando estas heresias que estavam aparecendo, para se manter na sua santíssima fé, na fé que receberam. Então, e como eu já citei, nós, irmãos, temos que tomar cuidado também, porque o evangelho que está sendo pregado nestes tempos são um evangelho que não tem a cruz de Jesus Cristo, não traz a eficácia do sangue e nem o poder da oração. Então, é um evangelho, irmãos, que na verdade é um evangelho barato que está sendo vendido no mercado religioso, onde as pessoas simplesmente vêm para a igreja, mas não há uma mudança no seu interior.
Eu não estou dizendo tanto do exterior, porque no exterior, às vezes as pessoas começam também com uma coisa taxativa, não é? E, na verdade, impõe uma religião para as pessoas, um modelo de um religioso, mas, na verdade, um coração, né, profano e podre. Hoje mesmo, eu estava ouvindo uma palestra do Leandro Carnal, na capacitação de filosofia, e ele mesmo estava dizendo, né, numa palestra, que o ser humano, mesmo tendo um exterior que aparenta virtudes e valores morais, para quem olha, a filosofia busca o interior da pessoa, porque se ela de fato não está vivendo aquilo e praticando aquilo, nem a filosofia considera. Se nem a filosofia considera que é uma coisa mundana, uma coisa terrena, muito mais Deus que sonda o coração do homem, que vê as intenções, né, que o homem tem, pensamento, alma, intelecto, coração. Imagine Deus. Então, na verdade, nós não temos como traçar um modelo de uma religião. Então, as pessoas, mesmo nos tempos de hoje, olha, aqueles que se dizem mais ortodoxos, eles querem olhar e ver uma religião exterior. Olha, eles estão se portando assim, eles estão se portando assado, e então, então, é de fato uma igreja santa. Ele não está preocupado se as pessoas observam princípios e valores cristãos, como a oração, como a consagração, como a leitura da palavra, como uma vida devotada para Deus, como verdadeiros louvores, verdadeira adoração. Então, isto, irmãos, não importa mais. A religião hoje, ela está dividida em dois conceitos, um exterior com aparência religiosa, ou então uma coisa próspera. Se ele olhar e ver que você tem alguma coisa, que você possui alguma coisa, então para a religião atual, você é uma pessoa abençoada. Então são as duas coisas que eles olham. Se você possui bens, possui posses, tem um bom emprego, então você é abençoado. Ou então, se você tem um exterior religioso, se você anda dentro de um padrão taxado como religião, então é isso que as pessoas estão olhando. Elas não conseguem mais ver o crente por o tempo que ele passa em oração. E se ele chegar numa igreja que está orando muito, certamente ele não vai ficar por ali. Ele vai dizer, olha, eles poderiam estar louvando a Deus, mas estão orando. Olha, tem gente, vem pessoas visitar e poderia estar já ouvindo os louvores, mas eles estão orando. Então, certamente, eles não vão ficar. Os irmãos se lembram em um trabalho que nós fizemos em uma igreja, e aquele dia foi um dia que eles convidaram muitas pessoas para estar visitando a igreja. Então, a igreja estava lotada, mas mais ou menos uns 40% era visitante, irmão Luiz. E quando eu cheguei, a igreja toda sentada, nós tínhamos marcado o culto para 7 horas, e nós chegamos lá 6 horas, se eu não me engano, toda a igreja sentada, ninguém orando. Então eu peguei o microfone e disse para os irmãos, olha, os irmãos que estão nos visitando, fiquem à vontade, vocês não têm um compromisso com a igreja ou com a oração, coisa desse tipo, vocês fiquem à vontade. Mas a igreja vai orar, vai dobrar o seu joelho, nós vamos orar até às 7 da noite, para depois iniciarmos o culto. Um daqueles irmãos que estava lá, havia levado o seu irmão para a igreja, ele começou a murmurar para o pastor Aguinaldo, dizendo, olha, nunca mais eu trago meu irmão nesta igreja, nunca mais eu vou trazer, este pastor é louco, meu irmão, ele está voltando para o evangelho, e ele veio descontraído, todo animado para ouvir a palavra, entoar os louvores, e o pastor manda todo mundo dobrar o joelho e orar. Então ele ficou murmurando o culto inteiro, mas quando foi no final, quando nós fizemos o apelo, o irmão dele foi o primeiro a voltar para Jesus, chorando, não é? Glorificando a Deus, foi o primeiro a voltar para Jesus. Está crente aí, né? Está crente. Então, o que acontece, irmãos? E depois ele veio falar comigo,
pastor, tal, eu falei isso. Eu falei, então, irmão, este é o teu problema, você não confia no poder da oração. Se você não acredita no poder que há na oração, então você nunca vai ser um crente de oração. Então, o seu irmão não vai entregar a tua vida, irmão, porque você entregou um panfleto para ele. Se o Espírito Santo não trabalhar em toda a desenvoltura do culto, ele não tiver lugar na igreja para poder atuar, se ele não puder manifestar o teu poder, então o pecador vai entrar e vai sair do mesmo jeito. Então as igrejas, o evangelho que está sendo pregado hoje, na verdade, ele não quer trazer a eficácia de uma vida poderosa no Espírito Santo. Ele quer trazer uma vida poderosa na religião que alguém classificou ou nos bens terrenos. Então, é isso que está acontecendo. E para o nosso contexto atual, este é para o nosso contexto atual. Agora você olhe para os tempos de Judas. O gnosticismo vem trazendo uma graça, que na verdade é uma graça barata, que as pessoas podem vir, elas não precisam ter uma vida como a de Jesus Cristo, porque eles desconsideram Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus Cristo era apenas um exemplo de uma alma presa em um corpo e que foi liberta pela crucificação. Então o grande herói da história é o Judas, que entregou Jesus para ser liberto. Então o gnosticismo vem trazendo a ideia de que quanto mais pecado você cometer na carne, melhor para desprender o espírito. Então esta é a graça barata que também está vindo para nós hoje. Hoje o pecado nem pode ser pregado mais nas igrejas. Se você pregar contra o pecado, então pode ter certeza, irmão, as pessoas virão contra você. E não são os que estão lá fora, são os que estão dentro da igreja. Eles não querem ser afrontados com o teu modo de viver. Mas o evangelho é isto, a igreja é isto. Os irmãos notem que no Antigo Testamento, o julgamento era feito nas escadas do templo. E por que isso? Porque o julgamento tinha que estar na presença de Deus. Então aqui a igreja é o lugar do julgamento. Quando nós entramos na igreja, significa que os nossos pecados já foram condenados lá naquela cruz de Jesus Cristo. E nós estamos aqui para sermos então afrontados com a nossa maneira de viver e sairmos destas práticas errôneas. Então isto que é o evangelho. Mas as pessoas, elas querem um evangelho que facilite a vida dela. Um evangelho que faça você prosperar, um evangelho que venha só para curar, um evangelho que venha para te dar isso, que venha para te dar aquilo, mas o evangelho ele veio, irmãos, para tirar tudo aquilo que você é e transferir tudo aquilo para o Espírito Santo tomar lugar na tua vida. Então ele vai limpar a tua vida com toda a tua vaidade, a tua arrogância, o teu orgulho, os teus prazeres, e vai encher a tua vida do Espírito Santo para Deus então ser glorificado através das nossas vidas. Esta é a eficácia do evangelho. Então o Judas, ele vem demonstrando isso, que estas pessoas, elas introduziram este ensino errôneo e eles estavam até prosperando com esta mensagem. Prosperando. E quando você olha para o juízo, você pensa que Deus não está vendo essas coisas. A igreja, ela olha e ela começa a ver as coisas e parece que Deus está distante dela. Mas por que isso, irmão? Porque, na verdade, irmão, se Deus não te pegar aqui, nós não, a igreja não. Mas se Deus não pegar o camarada aqui, pode ficar tranquilo, irmão. Ele pega ele lá no dia do juízo. Então, ele não escapa. Ele não vai escapar. Os irmãos podem ter certeza. Então, é por isso que nós estamos vendo este monte de coisas acontecendo no Brasil e no mundo. E nós às vezes olhamos e pensamos, mas onde está Deus em tudo isso? Por que Deus não acaba com essa corrupção? Por que Deus não acaba com essa bagunça mundial? Porque Deus continua lá no seu alto e sublime trono, irmãos. Só de olho e dizendo, não se preocupe, se eu não pego ele agora, eu pego ele lá no dia do juízo. Porque um dia todos terão que se comparecer diante dele. Então, é isso que ele está dizendo, é o que o Judas está mostrando. Olha, não pense que esses daí não alcançaram, não tiveram uma sentença. Então ele vai começar a citar.
ele vai dizer: olha, vocês olham para a cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Então, dentro de Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades, pelo menos, estavam em torno delas, que receberam este juízo de Deus. Com exceção de Zoar, que depois ainda é citado no livro do profeta Oséias, mas estas 4 cidades, que viviam uma vida dissoluta, sem ter que prestar conta a ninguém, vivendo uma vida sem nenhum juiz. E quando Ló estava lá, o próprio Ló quis fazer diferente, e ele diz: olha, mas por que você está querendo ser diferente entre nós? Então era um povo, irmãos, que viviam sem temor de ninguém. Eles não tinham temor a Deus, eles se achavam autoridades, eles se achavam muito, os bambambãs. E eles achavam que nunca ia chegar o juízo para eles. Então vocês vejam que Judas vai discorrendo e dizendo: olha, essas pessoas, assim como receberam Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha, receberam o seu juízo e foram postas de exemplo para todo o povo. Então, vocês olham que havia um provérbio, né, no Antigo Testamento a respeito de Sodoma e Gomorra. Um provérbio que trazia a impiedade deles. Então, qualquer tipo de impiedade, eles já tinham uma citação e faziam uma referência a Sodoma e Gomorra. Então, todos lá no Antigo Testamento passaram a observar esse tipo de provérbio, esse tipo de dizer, pela maneira da qual eles viveram. Então, o juízo um dia chegou para eles, mas eles, antes de que viesse o juízo, viviam uma vida sem preocupação com as questões espirituais. Os irmãos notem que até mesmo quando os anjos visitaram a cidade, eles não respeitaram nem eles. O Ló tentou protegê-los, mas era uma cidade que não respeitava ninguém. É isto que Judas vai dizendo: olha, tendo eles já adormecidos. O que é adormecidos? Não é mortificados, não é que eles já estavam mortos. Mas o que Judas estava dizendo é: eles já têm uma consciência morta. Não adianta ninguém falar para eles que eles não vão querer mudar este padrão de vida. Não adianta ninguém querer ensiná-los, porque eles não querem aprender. E quando você olha para eles, você compara eles com Romanos 1:28. Paulo dizendo: pelo que Deus os entregou às suas próprias concupiscências. O que é isso? Até Deus os entregou. Vocês querem viver assim? Então vivam a vida que vocês querem viver. Mas certamente, irmãos, um dia eles terão que se encontrar com Deus. Então, tudo que nós fizermos, irmãos, certamente haverá uma consequência. Mas estes daqui, eles não tinham o menor temor. Eram homens que pregavam mentiras, homens que ensinavam o engano, homens que tiravam a igreja da sua centralidade, sem o menor temor daquilo que Deus poderia trazer. Mas o Judas, ele continua dizendo: olha, mas não se engane, porque certamente estes daí, eles andaram no mesmo erro de Balaão, no mesmo erro de Corá, eles amaram este prêmio, mas tenha certeza, o juízo vai chegar para eles também. Assim como chegou para os anjos que não guardaram a tua habitação, e Deus os reservou os lugares das trevas para ele, até o dia do juízo, estes daí também vão por aí. Então nós, irmãos, nós temos que estar atentos a estas coisas, porque as coisas vão se infiltrando na nossa vida espiritual, e nós, sem perceber, dia após dia, vamos nos distanciando de Deus. E quando vamos olhar para trás, nós já estamos distante da cruz. Perdemos o alvo, perdemos o objetivo e o centro deste evangelho. Então, a preocupação de Judas era isso. Estes homens vinham, falavam o que queriam, pregavam o que queriam, e as pessoas iam atrás deles, seguiam os seus ensinos, seguiam as suas doutrinas, e parecia, irmãos, que nada estava acontecendo. Agora eu digo uma coisa para os irmãos: para os ímpios, nós podemos ver esses erros, e um dia eles vão tratar lá no juízo final. Às vezes demora,
Mas para a igreja não, irmão. Para nós, Jesus disse em João 12, é chegado o juízo deste mundo. Quando o Filho do Homem for levantado, a todos eu atrairei para mim. Ele estava dizendo que a cruz seria o juízo do mundo. E para aqueles que entregaram a tua vida a Jesus, seus pecados já foram julgados. Então qualquer deslize, é claro, sempre vai aparecer. Não vai demorar para aparecer. Por quê, irmãos? Porque o nosso julgamento foi na cruz. Então a igreja, ela não pode vacilar. A igreja não pode brincar com este evangelho. A igreja não pode brincar com a tua revelação. A igreja não pode brincar com o Espírito Santo. Porque a igreja, na verdade, ela tem que manifestar isso. A igreja não está aqui para arrecadações ou para obras sociais, ainda que isto faça parte do evangelho. Mas nós não temos nada a ver, irmãos, com passeata para Jesus, nem isso. Nós temos que fazer a marcha para Jesus. Por quê? Porque isso já virou uma competição com o mundo. Tem uma parada gay, junta tantos mil, aí a marcha tem que juntar tantos mil. Olha, irmão, pode ter certeza, Jesus não está interessado nisso. Ele prefere que dobre o teu joelho e passe tempo buscando a Ele, do que milhões andando numa marcha. Ele não está interessado nisso. Mas virou uma coisa, uma competição. A igreja não tem que ir contra projetos de tabaco ou de homossexualismo, nada. A igreja tem que pregar o evangelho e é Ele que tem que mudar as pessoas. Nós não temos que nos envolver com nada, nem com a política, nem com campanha anti-tabagismo, com campanha anti-nada. A igreja tem uma mensagem e tem que proclamar. É isso que nós temos que viver. Então, mas hoje, irmãos, hoje nós queremos, vamos participar disso, vamos participar daquilo, vamos participar. Não, a igreja não está nisso. A igreja tem um objetivo. E quando nós saímos disso, então é como nós estivéssemos franqueando a igreja. Viu? Que é uma franquia deste púlpito, que é uma franquia deste microfone. Você quer uma franquia para divulgar a tua mensagem política? Você quer para divulgar a tua ideologia social? Quer uma parte para divulgar o teu projeto filosófico? Não, irmãos. A igreja, ela tem Cristo e somente Cristo e mais nada. A mensagem é Jesus e mais nada. Quem não quiser isso, não adianta, irmãos. Não adianta nós querermos dar mais nada a eles. Se ele não quer o Cristo, então é melhor que não venha. Porque tudo que Deus está oferecendo é o Cristo. Então a igreja, ela tem que estar atenta, irmãos. Porque se nós nos distanciamos disso, então nós começamos a brincar com a revelação de Deus. Nós começamos a brincar com o Jesus Cristo crucificado. E nós começamos a zombar da obra do Espírito Santo. A igreja deveria ser, irmãos, algo temido neste tempo. Mas hoje as pessoas nem respeitam a igreja. Você vê as pessoas fazendo piada da igreja. Você vê, irmão Luiz, as pessoas brincando, zombando dos pastores, zombando da mensagem da igreja. Você vê por quê? Porque não há temor. E por que não há temor? Porque a igreja não é poderosa. Porque quando a igreja era poderosa, ela assustava e chamava a atenção do mundo. Eu não sei se os irmãos se lembram, quando o pastor Ricardo Bitum, ele estava contando sobre uma pessoa falando sobre das favelas carioca. E eu tive um pastor, professor na faculdade de teologia, que era lá de São Gonçalo, se eu não me engano. E ele estava dizendo a influência também que a igreja tinha. Os pastores iam e falavam com o dono do tráfico.
E eles temiam os pastores. Eles respeitavam os pastores. Se alguém do tráfico se convertesse, eles diziam: olha, siga a sua vida, não saia daí. Está abolido. E o pastor Ricardo Bitum estava dizendo, conversando com uma irmã, e ela dizia: olha, antigamente, aí aqui sempre foi um local violento, mas a igreja chegava. E a igreja chegava com tanto poder, que ela mudava a estrutura das favelas cariocas. O tráfico diminuía, o roubo diminuía, a violência diminuía, tudo diminuía, porque eles temiam a igreja. A igreja produzia poder, ela tinha eficácia. Mas ele disse que aquela mulher estava dizendo para ele: mas hoje, nem mesmo a igreja consegue parar o tráfico. E por que não, irmãos? Por que a igreja não consegue? Eu digo para os irmãos, porque ela infiltrou tanta carne no meio daquilo que é espiritual, que ela não consegue mais produzir. Eu vou explicar isto melhor para os irmãos. Se eu for apostar uma corrida com o Juninho, ele pode me dar uns 10 quilômetros. Se for uma corrida de 11, porque eu não vou aguentar correr um mesmo. Mas por quê? Olha o físico dele, olha o meu. No meu tem muita carne. Isto atrapalha você agir, você ter força, você ter vigor, disposição. Você não consegue. Mas ele não. Ele é como o presunto da sadia, sem a capa de gordura. Então, certamente, ele não vai ter nenhuma dificuldade em me vencer em uma corrida. Por quê, irmãos? Porque eu estou cheio de coisas que não faz bem para este organismo. E é isso que está acontecendo com a igreja moderna. Ela infiltrou tanta ideologia, ela infiltrou tanta política, ela infiltrou tanta heresia, ela infiltrou tanta coisa que ela não consegue mais chegar no seu objetivo. Ela até tenta, ela se levanta e ela vai. Não, agora vai, mas um mês ela cai, porque ela está cheia de carne. Ela está cheia de carne. Ela não é mais aquela igreja saudável, sem capa de gordura, aquela igreja que tem vigor para andar, para viver, para subir, para descer, para falar. Ela não é mais aquele vigor. Ela está tão cheia de carne que você passa mais tempo resolvendo os problemas internos do que propriamente a obra de Deus. É uma igreja que enche tanto de carne, irmão, que o pastor, ele tem que ficar resolvendo os problemas internos. Ele tem que ficar arrumando uma coisinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. É isso. Por quê? Porque a igreja não tem vigor. Você pega um homem na minha idade, acima do peso, então você tem que ficar com todo cuidado. Mede a pressão, mede diabetes, olha, mede colesterol, mede isso, toma um remedinho para isso, toma um remedinho para aquilo, toma um remedinho para aquilo, para tentar cuidar deste corpo. Então é isso que acontece na modernidade, irmãos. É introduzido mais carne na igreja do que ela pode suportar. É introduzido mais heresias do que ela pode suportar. Então ela começa a patinar, irmãos. Um dia não levanta bem, no outro dia está passando mal, no outro dia está com dor, no outro dia, é assim. O que acontece? Ela precisa, irmão, abandonar a carne e voltar para o Espírito. Porque aí ela vai voltar a ter vigor, ela vai ser novamente uma igreja que ora, uma igreja que ganha alma, uma igreja onde o Espírito Santo tem a primazia e o poder de Deus é manifesto. Então a igreja precisa disso.
E o Judas está preocupado, porque estas coisas vão infiltrando, e nós vamos achando, irmãos, que está tudo bem. E quando nós vamos ver, estamos aí pesando quase 200 quilos espiritual. E não consegue funcionar, porque trouxe tanta coisa, que não consegue progredir espiritualmente. Isso demora para você perceber, né? Se você engorda 1 quilinho, nossa, eu engordei 1 quilinho, mas a roupa está servindo, ainda vai. Ah, está meio apertado, leva lá para a irmã Michele, dá uma arrumadinha. E vai arrumando. Enquanto cabe na roupa, está indo. Aí amanhã engorda mais um. Daqui uns dias, irmão, não é? Está lá, não serve mais nada. E agora? Agora está desesperado. Aí vai tentar de tudo, né? Aí vai apelar para tudo. Agora vai para academia, agora vai fazer regime, agora vai tomar remédio, agora vai fazer de tudo. Para tentar voltar o que era. E é isso, irmão, que está acontecendo conosco. A igreja, ela está dessa forma, irmão. Por quê? Porque nós deixamos de orar hoje e traz uma quantia de carne. E a gente, não, mas amanhã a gente acerta. E amanhã não busca a Deus também, traz mais carne. E vai vivendo, irmão. Quando vai viver, as vestes espirituais não servem mais. Não, vou tentar, vou murchar aqui para ver se eu consigo me encaixar nesta espiritualidade. Mas quando olha, já não dá mais. O Judas, ele está preocupado com isto, porque isso está vindo para o meio da igreja. Estas coisas, essas tolices religiosas, estão vindo para o meio da igreja. E ele precisa tratar destas coisas. Ele precisa dar esta orientação para mostrar, olha, mas ali está funcionando, pastor. E daí, irmão? Nós não temos nada a ver com ali, com aqui, com dali, com de lá. Nós temos a ver com o céu. Esta é a mensagem que veio do céu. Então é isso que nós temos que fazer. Mas lá fez, deu certo, e daí, irmão? Mas Jesus Cristo fez. Se Ele não fez, então não posso fazer. É isso que nós temos que observar. Olha, o filisteu transportou a arca sem problema. Mas o Davi quis transportar a arca igual aos filisteus. Deu certo para o mundo, deu. Mas para Davi, um homem morreu. Então não funciona, irmão. Ou nós vivemos o evangelho ou não. Ou nós nos encaixamos no evangelho de Jesus Cristo, ou então, irmãos, é melhor nós pararmos. É melhor nós escolhermos uma outra vida. Porque, na verdade, irmãos, o conhecer a Deus custa caro. Não caro de conhecer, porque a revelação até vem de graça. Mas depois que você conheceu, irmão, olha, às vezes é melhor não ter conhecido. Porque a ignorância tem o seu valor, irmão. Tem um filósofo chamado Erasmo, de Roterdã, ele tem o seu livro, né, Elogios à Loucura. Porque às vezes vale a pena você ser um louco. Porque do louco não é cobrado nada, né? Do louco não é cobrado nada. Há anos atrás, quando não tinha muitos sanatórios e tanto tratamento, o que eles faziam? A cidade tinha muitos loucos, eles pagavam o trem para o louco vir e ficava em Jundiaí. Vinha de São Paulo, ficava morando em Jundiaí. Um bando de louco. Aí o pessoal de Jundiaí descobria, comprava a passagem para ele, mandava ele lá para Limeira. Limeira descobria, mandava para ele. Vocês não sabiam onde os loucos estavam. Eu tinha 2 tios que eram dessa forma, eles bebiam, ficavam, e aí sumiam. Você não sabia onde ele estava. De repente, ele mandava uma carta para você lá de Leme, lá de Jaú, Panorama. E como? As pessoas.
davam passagem para eles sumirem da região. Porque dos loucos não cobravam nada, eles viajavam sem pagar nada, porque ninguém queria eles por ali, então dava tudo de graça para eles. Agora alguém normal ia lá e pedir, viu, eu quero ir preciso de um dinheiro para ir viajar. Ninguém dava, porque ninguém espera nada dos loucos. Então, conhecer a Deus, irmãos, é um privilégio, sim, é um privilégio. Mas se nós conhecermos, irmãos, então é melhor que nós vivamos, porque até o conhecimento serve para a nossa própria condenação. Veja quando ele cita Coré, eles saíram do Egito, eles viram os feitos, eles viram o mar se abrindo, eles viram o maná caindo, eles viram a água saindo da rocha, eles viram a coluna de fogo durante a noite, eles viram a nuvem durante o dia, eles viram as vestes não envelhecendo no corpo, eles viram tudo isso. Mas um dia eles quiseram reivindicar a autoridade de Deus para eles. Não, eu também sou um homem de Deus, e agora eu vou fazer. Mas o que eles queriam, irmãos, era ser como Deus. Eles viam Moisés fazendo tudo aquilo, e eles diziam, nós podemos fazer também. Nós somos da mesma tribo. Nós podemos fazer. E é isso, irmão. Você olha para a maioria do que nós vemos hoje, é isso. Não, eu posso, eu vou fazer, eu tenho fé. Se alguém, no caso da minha irmã, diz, ela não tem fé, eu tenho fé para mim e para ela. Mas ela sem fé não agrada a Deus, irmão. Não adianta eu ter fé. Ela, se ela não tiver fé, ela não agrada a Deus. E daí? Melhor do que ela ser curada, eu prefiro que ela seja salva. Porque a salvação depois é uma eternidade com Deus, uma vida com Deus. Agora, ser curado e ir para o inferno, isto não tem lucro nenhum. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um tempo de pessoas que se igualam a Deus. Não, eu orei, eu curei. Eu preguei, tantos foram batizados. Eu preguei, tantos foram salvos. Eles se igualam a Deus. É o prêmio, é o mesmo sentimento de Coré. É a doutrina de Balaão. Olha, eu vou pregar, mas quanto eu vou ganhar? Eu vou profetizar, eu vou lá, eu faço um show, eu profetizo, eu falo, eu dou carro, eu dou isso, mas quanto eu vou ganhar? É este evangelho, irmãos. E às vezes nós ficamos seduzidos por ele. Nós ficamos seduzidos. Nós queremos. Imagine uma multidão entrando aqui, lotando essa igreja. Nós comprando mais cadeira, lotando. Olha, que sentimento, irmão. Mas se não for um povo atraído pela mensagem de Jesus Cristo, é melhor que nem venha, irmão. Porque só vem para dar problema. Você veja Moisés carregou um povo desviado nas costas. E não podia voltar para o Egito porque o mar se fechou. Moisés teve que carregar aquele povo 40 anos até Deus matar todos. Daqueles todos só sobraram 2. Até Deus matar tudo aqueles. Imagine quanto Moisés sofreu. Era o homem mais manso da terra, a Bíblia diz. E ficou estressadinho um dia. Feriu a rocha. Imagine eu que não sou tão manso como ele. Imagine vocês, pastoreando também, futuramente, se não for um povo crente. Porque se for um povo crente é fácil, irmão. Você fala de oração, ele está orando. Você fala de Bíblia, ele está lendo. Você fala de consagração, ele está lá. Mas se não é um povo crente, irmão, é só trabalho. Pastor, mas ele dá o dízimo. E daí?
E daí, irmão? Isto é o prêmio de Balaão. Ou nós olhamos uma alma só pelo dinheiro dele? Não é? Como eu já disse aos irmãos, imagine se Jesus tivesse a visão dos pastores modernos. Jesus ia dizer para aquele jovem rico, para os discípulos, para os apóstolos, viu, corre atrás dele lá, não deixa ele embora não, ele é muito rico, põe ele para liderar a mocidade aí, enfia ele no grupo de louvor lá, conversa com o Jorge e Oséias, põe ele para cantar lá, meu irmão, faz alguma coisa com ele, não deixa ele embora não, nós precisamos daquele dinheiro, ele pode ser útil. Se fosse neste tempo, seria assim. Lembra o que eu disse de João Batista? Ele disse para Herodes, viu, seu rei, sou, mas não é lícito tomar a mulher do teu irmão. Quem diria isso para alguém aqui hoje? Se chega uma autoridade aí, nós vamos dar até um lugar para ele. Hoje está aqui, olha, o fulano de tal, o fulano, o prefeito de não sei da onde, governador de não sei da onde, não sei da onde, não sei da onde. É assim. Então é a mentalidade hoje, irmão. É isso. Eles associam evangelho com luxúria, com praia, com dinheiro, com político, com tudo. É isso que Judas está dizendo. Este é o prêmio que eles vão receber. O juízo deles está guardado, irmão. Então, para nós, irmãos, igreja, nós temos que estar atentos. Ou nós vivemos o evangelho, irmãos, ou é melhor nós ficarmos em casa. Porque senão, irmãos, até o evangelho serve para a nossa própria condenação. Mas uma coisa eu digo, irmãos, se nós escolhermos ficar, então no final de tudo isso, no final, não é aqui, irmão. Não é que Deus vai te dar isto, vai te dar, não. No final de tudo isso, quando tudo isto acabar, quando nós chegarmos lá naquele lindo céu, o que nós teremos então é uma eternidade para vivermos com Cristo. É isso, meu irmão. Vamos estar em pé, vamos orar.